Então, para mim é uma grande honra abrir não apenas essa palestra inaugural do nosso quarto colóquio de pesquisa PPGM-UFPB, que é o Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba, mas é para mim uma grande honra ter o Ivan Vilela aqui com a gente, professor doutor, mas antes disso tudo, excelente músico, compositor, arranjador, violeiro, que participou em mais de 20 álbuns, 4 DVDs, ganhou não sei lá quantos prêmios, uma dezena de prêmios, e que hoje está cedendo seu tempo para nos fazer uma palestra muito interessante, que eu já vi em outro formato lá em Aveiro, que é onde o Ivan está hoje. Então, lá vocês veem que ele já está um pouco cansado. É 10 da noite em Aveiro, mas a gente fez um pouquinho mais cedo a palestra às 6, justamente para que ele pudesse falar de uma maneira confortável. Então, queria só apresentar para quem não conhece esse renomado músico, professor. Ele é professor na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e é atualmente, desde 2018, né, pesquisador na Universidade de Aveiro, trabalhando no projeto Atlas, Atlântico Sensível, que é ligado ao INET-MD, o Instituto de Etnomusicologia de Portugal, e Centro de Estudo de Música e Dança. É um projeto onde a gente também, eu estive em Aveiro no fim do ano passado, e foi onde a gente começou as nossas grandes afinidades profissionais e também de amizade, então eu fico muito contente que ele venha nos presentear com essa palestra. Por que minha música não entra no repertório hoje? E espero que faça um bom proveito. Eu só vou avisar que a palestra tem uma duração mais ou menos de 1 hora, vocês fiquem à vontade para fazer comentários. No fim, a gente ainda vai chamar atenção para fazerem perguntas, para que a gente não fique com muitas perguntas ao longo dessa 1 hora, e aí a gente seleciona as primeiras, ou que tiverem uma temática parecida, para passar para ele e ele responder. Então, muito obrigado, Ivan, por estar aqui com a gente. Agora eu vou sair do vídeo e te deixar aqui. E para isso eu tenho que sair aqui. Obrigado, Nina, pelo convite. Obrigado a todo o pessoal da pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação da Federal da Paraíba. Boa noite a todas as pessoas. Eu estou muito honrado com esse convite e eu optei por ler, porque eu lendo eu gasto menos tempo, a gente consegue ser mais objetivo, de modo que sobre mais tempo para nós conversarmos depois, tá certo? Eu gostaria, inicialmente, de pedir para vocês pensarem no nome de 2 escritores franceses. Agora, no nome de 2 escritores ingleses. Tudo bem? Agora 2 escritores alemães, podem ser filósofos, né? Fica fácil, né? Agora 2 escritores do Paraguai. Mais 2 escritores da Costa do Marfim. Mais 2 escritores do Lesoto. Começou a ficar mais difícil, né? Na realidade, a gente faz uma grande confusão na vida da gente de cultura com civilização. E logo mais à frente eu volto a abordar essa questão. Toda essa fala, na realidade, ela está centrada numa ideia de cultura e metodologia, e a afinidade que esses 2 conceitos têm no sentido de se auto-elaborarem. Esta minha fala tem uma base fortemente empírica, apoiada por literaturas que fui assimilando durante todo esse longo processo de entendimento da relação
ensino-aprendizado com a cultura na qual ela se apoia. Para entendermos melhor onde pretendemos chegar, preciso antes contar duas histórias que me moveram a buscar o entendimento do que hoje pretendo expor. Parto de um princípio fundamental à nossa existência enquanto brasileiros, que somos uma cultura de soma. Qualquer atitude contrária a este movimento depõe contra nossa própria formação cultural. Cresci no interior, onde a periferia se confunde com a zona rural, e desde cedo tomei o gosto pelas expressões das manifestações da cultura popular que me cercavam, sobretudo as folias de reis e congadas presentes na minha infância. Quando fui cursar composição musical na Unicamp, eu já tinha 26 anos. Antes, eu havia feito 2 anos de História. Na faculdade de música, encontrei minha real condição. Os colegas do curso de música clássica que eu fazia me tratavam como músico popular, porque para sobreviver em Campinas eu tocava em bares e dava aulas particulares de violão. Já os colegas do curso de música popular, que estavam em seu primeiro ano de instalação, me tratavam como músico regional ou folclórico, como me chamavam alguns deles, porque eu já fazia pesquisas de campo e conhecia e transitava num meio musical que era tratado pela mídia como música regional. Aqui temos uma primeira questão. Para haver um regional, é necessário que exista um central. Quais foram as condições que estabeleceram o cânone do que vinha a ser o central? Ainda mais num país multicultural como o Brasil? Retomaremos adiante este assunto. Voltando à minha ambiguidade universitária de músico popular para alguns e regional para outros, fui experimentando um não lugar, pois não era reconhecido nem em um, nem em outro ambiente. O que pode parecer um mal foi, na realidade, uma porta, pois me permitiu transitar sem amarras pelos 3 ambientes, o da música clássica, o da música popular e com proximidades do que chamamos de música folclórica, termo este desgastado, mas ainda com forte poder de localização dentro desta nossa conversa. A segunda história se deu por um telefonema que recebi em 1999 do Renato Teixeira, renomado compositor brasileiro, responsável pela inclusão da música de motivação caipira no cenário do showbiz da música popular brasileira. Renato me telefonou e disse: Ivan, consegui, após uma conversa, convencer o reitor da Unital, que é a Universidade de Taubaté, a abrir uma faculdade de música em São Luís do Paraitinga. São Luís é uma pequena cidade na Serra do Mar Paulista e hoje o maior patrimônio histórico arquitetônico tombado do estado de São Paulo. E a Unital é uma autarquia municipal. São Luís é berço de 7 manifestações populares, como Folia do Divino, Cavalhada, Moçambique de Bastão, Congada, entre outras, e também ponto de partida de alguns movimentos identitários de resistência cultural no Brasil, como o Carnaval de Marchinhas, a SOSACI, Sociedade dos Observadores de Saci, e o Grupo Paranga. Renato continuou: eu queria muito que você assumisse esse projeto, pois eu não entendo desses assuntos. De início me assustei com a proposta, mas me lembrei na hora do meu sempre guia, João Guimarães Rosa, que disse: o que a vida quer da gente é coragem. Mantive um intenso contato telefônico com o Renato Teixeira ao longo de meses, e um dia, após eu perguntar o que ele esperava de um curso de música, ele me disse que gostaria de ver os jovens sabendo quem foi Cartola, quem foi Pixinguinha, quem foi Chiquinha Gonzaga, e que conhecessem suas obras. E mais, que esta vivência de repertórios deveria ser uma das bases de conhecimento do curso.
É pertinente esse anseio do Renato, que reflete parte expressiva da formação dos grandes ícones da MPB, que aprenderam música de ouvido, vertendo-as diretamente do disco para os seus instrumentos. Pouquíssimos músicos dessa geração dos anos 1960 e 70 sabiam ler uma partitura, ou se sabiam, e relevavam esta questão em seus trabalhos. E aqui nos surge uma primeira questão. Por que o saber empírico não é utilizado na formação musical acadêmica se, a olhos vistos, ele deu um resultado tão pujante quanto o da nossa música popular brasileira? Jorge Larossa Bondia, um teórico da educação catalão, ele tem um texto que chama-se Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, onde ele discorre sobre o que o neoliberalismo fez com o ensino, ao trocar o ensino baseado na experiência pelo ensino baseado na informação. A experiência nos atira a uma busca por conhecimento que é incerta, pois depende da nossa ação ante o objeto de conhecimento. E é neste se debater com as incertezas que buscamos caminhos para alcançarmos nossos objetivos. Aí está o real valor do aprendizado, pois se domina com real e substancial propriedade a matéria apreendida e se constrói o conhecimento. Já a informação, ela nos vem pronta e se torna, segundo ele, a inimiga da experiência. Eu já li sobre isso, eu já sei, não precisa me dizer. Tudo que o ensino nos faz, em grande parte, hoje, é nos encher de informações e nos esvaziar de experiências. Podemos inferir que ler uma música para conhecê-la está mais perto da busca pela informação e tirá-la de ouvido, um caminho em direção à experiência? É mais árduo e demorado, sim, mas é mais rico tirá-la de ouvido, porque lidamos com a fonte primária da música, o som. Voltaremos a falar nisso adiante. Voltando ao projeto do curso da Unital, tracei um plano para me inteirar do assunto que consistia em 3 ações. Número 1, analisar todos os currículos de música do Ocidente. Número 2, conversar com músicos do showbiz, buscando entender como aprenderam e como achavam que deveria ser um curso para se ensinar música popular. Terceiro, conversar com professores das escolas e de aulas particulares e também com jovens aspirantes à vida musical. A primeira conclusão que tirei foi a seguinte: por trás de todo método há uma cultura, pois fazemos algo para alguém estudar. Daí nos surgem outras questões. Como posso ensinar uma música popular a partir de uma metodologia voltada ao jazz, voltada a ensinar o jazz, que é, por sinal, a metodologia utilizada para o ensino da música popular em vários países do mundo? De pronto, me vêm 2 idiosincrasias. A primeira é que a diversidade rítmica presente na música brasileira inexiste na música estadunidense. Logo, para nós, músicos do Brasil, a abordagem rítmica musical fica relegada a alguns poucos ritmos como bossa nova, samba e baião, que, aliás, é o que se ensina basicamente num dos cursos da maior escola de música popular do mundo, que é o Berklee College of Music, em Boston, no curso de Brazilian Popular Music. Segundo, as músicas do Brasil e dos Estados Unidos têm uma diferença estrutural em suas origens, no que toca à apropriação das dissonâncias. Nos Estados Unidos, as dissonâncias são sempre apresentadas nos acordes, diferentemente do Brasil, onde as dissonâncias são apresentadas na sua origem na melodia, conforme nos mostra Maurício Carrilho no seu trabalho de organização das composições do Calado. Calado foi um grande compositor que teve a sua parte mais expressiva de produção no final do século XIX, no Rio de Janeiro.
Maurício Carrilho é pesquisador do choro no Brasil e um dos fundadores da Escola Portátil de Choro, que começou com um programa de extensão universitária no Rio, que teve aproximadamente 500 alunos. Possivelmente um dos maiores programas de extensão universitária do Brasil. Maurício apresenta composições de Calado, compositor da segunda metade do século XIX, onde a dissonância está sempre na melodia, apoiada em uma harmonia triádica. Tenho na memória um exemplo de uma música em Lá menor, em que a melodia começava em Si bemol. Jobim resgata essas características em suas composições no período da Bossa Nova. Samba de uma nota só, onde a mesma nota é apoiada por 4 diferentes acordes em progressão. Em desafinado, a quarta aumentada está na melodia. Se você disser eu desafino, amor. Em Garota de Ipanema, a melodia começa na nona, de um acorde com sétima maior. Como posso, então, tratar por igual, numa dimensão de ensino, músicas com raízes e procedimentos tão diferentes? Seria isto possível, sendo necessário que preservássemos todas as características de cada uma dessas expressões musicais, lembrando sempre que somos uma cultura de soma? No caso do ensino da música clássica, outras questões nos são importantes de considerarmos. Existem no Brasil 2 modelos que foram implantados inicialmente. Do Conservatório de Paris, cujo representante fortíssimo era a Unicamp, e Darmstadt, na USP. Fiz um curso de 6 anos de composição musical e nunca estudei a obra de nenhum compositor brasileiro, exceto do meu professor Almeida Prado. Por que isso acontece? Devemos considerar algumas questões. Historicamente, fomos um povo construído pelo saber oral. Nossa primeira universidade, enquanto um conjunto de saberes distintos que dialogavam entre si e com a comunidade, data de 1934, ao passo que as universidades da América Espanhola datam de 1557, como é o caso da Universidade Nacional de San Marco, no Peru, e a Universidade Nacional Autônoma do México, da mesma data. E em 1613, a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O governo espanhol tensionava criar uma elite pensante nas colônias. Portugal, não. A imprensa no Brasil foi proibida até a chegada da família real em 1808. E até 1821, a prensa régia era a única prensa oficial existente, embora haja vagas notícias de que houvessem algumas poucas prensas clandestinas em Pernambuco, Bahia e Minas Gerais antes da chegada da família real. A imprensa no Brasil foi autorizada a existir a partir de 1821. Estamos falando aqui de 270 anos de conhecimentos sendo transmitidos pela via oral. Como não relevar esse saber na construção do saber do país? É fácil de entender. A nossa cultura popular se configura como a conhecemos entre os séculos XVIII e XIX. Neste período, a nossa elite estava de costas para o Brasil tentando ser europeia e não presenciando esse processo sócio-histórico que gerou essa cultura tão rica. Quando essa elite olha para si própria, para essa cultura dela, até hoje ela não a reconhece como sua. Se outrora ela quis ser europeia, talvez hoje ela queira ser de Miami. O advento da República no Brasil, que foi, diga-se de passagem, nossa primeira tomada militar do poder, após dúvida em o que escolher como base filosófico-simbólica do seu projeto de construção de Brasil, a República acabou optando pelo positivismo comtiano, deixando de lado a corrente que queria o jacobinismo francês e o liberalismo estadunidense, que no fim foi o que ficou, a invisível mão do mercado e do capital
a tudo controlando. Comte, criador do positivismo, era um enciclopedista. Notem que o enciclopedismo surge no século XVIII e ganha força no século XIX como uma ideia de base etnocêntrica de se registrar o mundo sob uma perspectiva, que era de quem a escrevia. Comte achava que o saber deveria ser o saber erudito, não havendo outro caminho de consentimento para nenhum outro tipo de saber. A história deveria ser estudada por fontes palpáveis, por registros, por papéis. E de pronto nos surge uma pergunta: como estudar a história por registros escritos num país que teve quase a sua totalidade de registros históricos do povo feito de maneira oral? Chartier diz que a história do Ocidente é a história da escrita. Uma afirmação dessa faz total sentido no continente europeu, onde o conhecimento pela escrita está assentado há alguns séculos, mas quase que nenhum sentido no Brasil. Desta forma, é esta lógica que norteia a instalação do projeto republicano no Brasil. O Florestan Fernandes, em seu livro Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo, diz que com o advento da República, o ex-escravizado e o homem simples do povo não imaginariam que os seus valores de vida se tornariam valores de vida pouco conspícuos à nova ordem que se instalava no Brasil. Também muito ligada ao racionalismo industrial. Assim, todos os elementos ligados ao saber popular foram sendo abolidos do ensino formal, tal como a Igreja, que desde 1830 já afastava, a partir das romanizações, as formas populares ligadas às manifestações do catolicismo no Brasil, visando a restauração de um catolicismo canônico em detrimento do que nós conhecemos hoje por catolicismo popular, tão forte nas nossas manifestações da cultura popular brasileira. Vale aqui entendermos também a origem da palavra erudito. Erudito vem do radical latino rus, que se refere às coisas em seu estado essencial. Daí vem o rústico, o rural, o rupestre, o rudimentar. Somos dados a confundir o que é essencial com o que é simples. Tratamos de essências como simplicidades, na nossa busca sem fim pela elaboração. Quando a música europeia passou a ser escrita nos mosteiros, ela deixou de ser rus e passou a ser ex-rus, sendo o ex ou ex, no latim, não somente o ex, como o conhecemos, mas sim o proveniente de. Assim devemos ver a música erudita como proveniente da rústica, conforme nos aponta Bakhtin, em cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Notem que qualquer construção a partir disso se configura em dominação simbólica, ou seja, a de se achar que uma música é mais sofisticada que a outra, pois o conceito de sofisticação é também um conceito cultural e, portanto, relativo. Aqui entra aquela colocação inicial que fizemos sobre cultura e civilização. Sempre achamos que o mais civilizado possui uma cultura mais exuberante. Ledo engano. Vocês já pensaram em tocar uma música com uma escala que tem 37 notas dentro do que conhecemos como oitava? Já ouviram as músicas dos pigmeus da África Central, um povo que nem escrita tem? Eu brincava com os meus alunos que daria o meu carro de presente para qualquer um deles que conseguisse transcrever uma música daquelas. Notem que dos 4 parâmetros sonoros que nós temos, duração, altura, intensidade e timbre, acabamos por eleger apenas um deles, no caso as alturas, como parâmetro certificador do que entendemos por sofisticação, do que entendemos por elaboração. Ah, essa música é boa, escuta só a harmonia dela.
A pobre música caipira, coitada, só tem 6 acordes, mas ninguém parou para perceber que nessa música dita simples, há 16 ritmos distintos interagindo ou vivendo por si próprios. Até agora, o maior guarda-chuva de ritmos registrados em um só segmento da música popular brasileira. E essa música, a caipira, sequer foi tratada pelos estudiosos como música popular brasileira. Voltando à música clássica europeia, ela construiu seu mundo musical calcado nas alturas, em melodias e harmonias, e alguns timbres eleitos, que são os instrumentos da orquestra. Sempre ouvi dizer que uma rabeca é um violino que não deu certo. Ouvi muito isso nos anos 1980. Ora, como pode a mãe não ter dado certo se a filha existe? Com base em que tem validade um julgamento de valor desses? Devemos entender que todo este sistema de eleições de algo em detrimento de outros é uma escolha cultural, e as pessoas treinadas neste meio possuem uma extrema dificuldade de ouvir e ver para fora destes limites, sobretudo quando entende que seus valores são superiores aos valores dos outros. Abdelmajid Guenguen é um percussionista argelino que tem as durações como parâmetro de todas as suas construções musicais, e não a harmonia ou a melodia. Experimentem escutá-lo. Há coisas deles nos strings. Nossos ouvidos tão treinados, e por que não dizer também tão domesticados, acabam por evidenciar as nossas limitações e os nossos preconceitos. Os nossos pré-conceitos. A título de informação, isso foi uma coisa que nos foi contada pelo professor Acácio Piedade, que pesquisadores levaram a música de compositores alemães de períodos distintos, como Bach, Mozart e Beethoven, para alguns grupos de indígenas do Xingu, para eles escutarem. Após a audição, perguntaram: o que essa música diz para vocês? Eles responderam: nada. Marlui Miranda, que está finalizando um doutorado agora sobre música indígena, ela me contou que foi levada para os Assurini, se não me engano, e eles acharam assim, tudo muito confuso, não conseguiram perceber. Sei que seria incapaz de dissuadi-los de seus altos postos de escuta de músicos europeus, ou formados por essa música, pois, afinal de contas, a música europeia é a música mais sofisticada que existe, pelo menos é o que a gente aprende, né? O tempo inteiro. Um exemplo muito interessante que eu costumo levantar é a questão do tocar rústico. A gente sempre pensa que rústico como um adjetivo, da mesma forma que a gente pensa brega como um adjetivo, mas a gente deveria pensar como um substantivo, tal qual como brega também, como um substantivo, porque aí todo preconceito ele cai por terra. O rústico deve ser visto como um substantivo e não um adjetivo. Índio Cachoeira, exímio violeiro, tocava bem demais e com uma tal rusticidade no seu toque, o peso que ele colocava em cada nota, os assovios dos dedos nas cordas, nos arrastes, a unha roçando nas cordas, tudo isso produzia uma música única, com muito calor. Aquela forma de tocar era impossível para nós que estudamos pelos métodos tradicionais, por outras maneiras. Era simplesmente impossível tocar como Índio Cachoeira. Então, quando nós nos deparamos com algo que é singular, que é original, o mínimo que a gente deve ter de atitude é de respeito. A pergunta que devemos fazer é: quantos de nós conseguiríamos tocar dessa outra maneira? No meu ofício de professor, eu também dou aulas de percepção musical e solfejo.
perseguição musical e sofrejo, como dizem os meus alunos. Sugeri, durante o curso, a criação de uma matéria diferenciada na percepção, que ensinava os alunos, a partir do terceiro ano, a ouvirem música popular e transcrever, porque do segundo ano eles chegavam lendo muito bem, olhavam a partitura e cantavam. Então, eu comecei a fazer esse trabalho deles ouvirem música popular, eu dava tonalidade, eles tinham que ouvir e escrever a partitura. A maioria deles não conseguia fazer. Uma maioria expressiva dos alunos. Alguns não conseguiam escrever uma cantiga de roda, não conseguiam escrever Caicai Balão, parabéns para você, atirei o pau no gato. Por que isso acontece? Ler e tocar é um processo cognitivo absolutamente diferente de ouvir e cantar, ou de ouvir e escrever, ou de ouvir e tocar. São processos totalmente diferentes. E, na realidade, todos esses processos, ao meu ver, deveriam ser ensinados dentro de um curso de música. E nunca um só deles. Porque o que eu vejo, às vezes, alunos que tocam piano maravilhosamente bem lá no meu curso na USP, mas na hora que eu começo a me aprofundar mais em contato com eles em música de câmara, eu vejo que eles são grandes datilógrafos. Eles datilografam super bem, mas quando precisa o ouvido entrar na questão, desmonta, some o músico. E um outro porquê dessas transcrições se refere a eles não estarem acostumados a lidar com síncopas, sobretudo na escrita. E eu quero evocar a vocês uma coisa: a música, antes de tudo, enquanto fonte primária, ela entra pelos ouvidos. É ele o receptor da fonte primária, e não os olhos. Aonde foi que nos perdemos atribuindo um valor maior à leitura da música do que à própria percepção auditiva da mesma? Como conseguimos formar um músico que lê, mas não sabe escutar? Um músico que fica contando compassos para saber a hora exata de entrar tocando na orquestra? Não seria esse um problema de esquizofrenia musical que perpetuamos como correto? Não estaríamos aí trabalhando uma dimensão caricata da música, contar compassos ao invés de escutar os encadeamentos harmônicos, rítmicos e melódicos que certamente interfeririam na nossa maneira de tocar naquele momento? Não seria isso uma construção equivocada de conhecimentos que damos como certo ao formarmos músicos que têm um buraco dentro de suas formações? O buraco de não saber escutar? Como podemos estudar a história da música, como estudamos no Brasil, e aqui em Portugal também, sem saber a fundo a história social dos povos que fizeram essa música? Os compositores eram homens do seu tempo. Esse descolamento da música, da sociedade que a gerou, normalmente forma músicos alienados às questões sociais do seu povo, pois não entendem a música como um fenômeno de manifestação social e cultural, e nem que ela está ligada às pessoas viventes naquele momento e naquele lugar. É por isso que vimos tantos músicos nos últimos tempos se manifestando na contramão das conquistas sociais no Brasil, apoiando o golpe parlamentar de 2016 e por aí vai, e lutando contra a distribuição das conquistas sociais para todos. Fica fácil da gente entender. É a nossa cultura que nos faz ser como somos, de pensar como pensamos e de agir como agimos. É a nossa cultura que nos faz olharmos o mundo da maneira como o vemos. Como dizia o Teilhard de Chardin, o olho que vê o mundo é o mundo que o olho vê. Por que nas outras áreas do conhecimento acadêmico, como na literatura, nas ciências sociais, na história, na geografia, na arquitetura e em tantas outras, se encontra a presença da cultura local? Por que na música isso não ocorre?
Seria por ter se criado uma estrutura de valores simbólicos na música clássica europeia que por si só nega a existência de outras músicas, por se autoproclamar a grande música, determinando que seus parâmetros de utilização musical sejam os únicos certificadores de qualidade e sofisticação? Não seria temerário ou ainda pretensioso, num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, com milhares de culturas distintas, acharmos que só o que fazemos é a grande arte? Ainda vivemos, no curso de música, sob os auspícios do romantismo. Um dia eu compunha uma banca de vestibular na USP e veio uma candidata de 19 anos. Eu estava na sala com um professor. Ela tocou no violão lindamente um Villa-Lobos, expressiva, apesar do nervosismo imposto pela situação da prova de seleção. Após ela tocar, o professor perguntou: "Você começou a tocar com quantos anos?" Ela respondeu: "Com 10. Ele virou para mim e disse: "Começou tarde, não tem mais chance." Eu retruquei: "Tudo bem que eu não toque nada, mas eu comecei a tocar viola com 30 anos." Esta é uma ideia romântica. Mas outra ideia romântica, que mais vale formarmos um gênio do que 500 ótimos alunos. E muitos professores se movimentam para isso nos cursos de música e agem mesmo desta forma e com esse espírito. Aonde foi que paramos na transmissão de nossos conhecimentos musicais? Já se imaginaram fazendo um curso de engenharia, onde começam a estudar engenharia a partir dos anos 1500 e param em 1920? Uma faculdade de física, ou de química, ou de biologia, onde se estude apenas até 1920? Seria risível, não? E por que aceitamos isso num curso de música? Seria por acreditar que constatamos o nosso fracasso criativo e por não conseguirmos produzir mais nada a ser mostrado? Atestamos nossa incompetência de criarmos algo novo que deva e possa ser apresentado. Seria este um atestado da falta de criatividade que assola os europeus e os povos de outros continentes que perpetuam essas ideias? Desistimos, pois não sabemos fazer mais nada inteligente. Então paramos por aqui mesmo. Até aqui foi bem. Notem que o poder simbólico dessa música trata os seus eleitos, normalmente maestros e solistas, como semideuses. Um dia eu contei a um amigo que fui abordado em uma blitz policial e o guarda perguntou o que eu fazia e eu disse que era músico. Ele, irritado, vociferou na minha cara: "Certo, e não faz mais nada?" Eu perguntei no que você trabalha. Eu falei: "Eu sou músico." Ele falou: "Mas só isso?" Eu falei: "Só isso." Esse amigo me ensinou: "Ivan, quando te perguntarem o que você faz, diga que é maestro." E olha, deu certo. Quando eu digo que sou maestro, em locais onde não se valoriza muito a profissão do músico, as pessoas se derramam em deferências e salamaleques a mim. Que poder simbólico é esse onde um maestro se torna mais importante que um compositor? O que faria o maestro se o compositor não compusesse? Ele regeria o quê? O poder simbólico construído em torno da música clássica nas nossas cabeças é tão grande que ela se dá o direito de estar num curso superior e não ensinar nada que seja contemporâneo, a não ser em matérias avulsas, normalmente aberta por iniciativa pessoal de alguns professores. Como é que é possível isso? É importante que se cultive a música criada nos séculos passados até o XIX? Sim, é fundamental. O arcabouço de conhecimentos desenvolvidos pela música europeia é incontestável. É fabuloso e devemos sim conhecê-lo e aproveitá-lo. Quantas preciosidades! E não podemos nos esquecer que somos uma cultura de soma. O que é insensato é termos essa música como nossa única referência de ápice musical da humanidade, como muitos de nós acreditamos que ela seja, pois, ao assumirmos essas posturas, estamos cabalmente constatando: o meu mundo é aquele.
E ao não trazer, nem tampouco questionar a falta de algo que me torne um cidadão contemporâneo, e mais ainda, um cidadão da minha terra, eu estou me colocando de maneira anacrônica e deslocada no mundo. Como podemos conceber de nos esvaziarmos de nossas culturas de origem para recebermos uma nova, tal qual um ganso que prepara o seu fígado para virar patê? Não seria melhor somá-las? Longe de ser uma atitude xenófoba, acabamos tomando uma atitude xenófila. Nina, primeiro cartaz. Simone Weil, filósofa francesa, a pedido do presidente Charles de Gaulle, na época da Segunda Grande Guerra, elaborou uma carta para uma Europa reunificada após a Segunda Grande Guerra. Nunca para ver com graça isso. Não. Parece um sofá, uma falésia, né? Eu posso ler aqui. Tá. O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber quase que a totalidade da sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente. As trocas de influência entre os meios, muito diferentes, não são menos indispensáveis que o enraizamento no ambiente natural, ou seja, elas são igualmente importantes. Mas um determinado meio deve receber uma influência interior não como uma importação, mas como um estimulante que torne sua própria vida mais intensa. As importações exteriores só devem alimentar depois de serem digeridas, e os indivíduos que formam um meio, só através dele, as devem receber. Simone Weil, em livro organizado por Ecleia Boss em 1976. Página 511, A Condição Operária e Outros Escritos. É claro e óbvio que devemos trazer para nós todo o conhecimento desenvolvido e acumulado ao longo dos séculos, mas não enxergo sensatez, não consigo enxergar sensatez ante a atitude de nos esvaziarmos para receber algo que só nos pertence em parte, pois estamos distantes cultural e geograficamente dessas matrizes, o que nos sobra sempre a posição de retaguarda e nunca de vanguarda. Sempre uma periferia. Se a nossa estampa e a estampa das nossas instituições parecem europeias, por dentro de nós, certamente não o somos. Somos centenas de etnias indígenas e africanas que gritam e se esperneiam sufocadas pela nossa falta de sensatez e coragem de criarmos algo que nos pertença e que nos dê vazão a ser como somos. E olharmos para a música popular brasileira e não percebermos a potência em nós contida é não termos aprendido a lição e o exemplo que essa música popular insiste em nos mostrar. Notem os nomes: compositor nacionalista na música clássica e música regional no âmbito da música popular. Ora, Stravinsky utilizou tanto quanto Bartók, Kodály e Villa-Lobos as músicas folclóricas do seu país. O Ailton Escobar, colega nosso da USP, já aposentado, dizia que tinha uma cópia do caderninho manuscrito do Stravinsky que tinha os temas folclóricos que ele utilizava direto nas suas composições. Eu pergunto, por que Stravinsky não é tratado como um compositor nacionalista? Seria porque a Rússia estava no mainstream, na corrente central da música erudita? E assim se constroem as verdades. O que não pertence ao grupo que dita as regras, como uma seleção do etnocentrismo, do eurocentrismo, fica no grupo dos nacionalistas, ou seja, faz parte
mas são tratados como menores. E a gente precisa tomar muito cuidado quando um grande projeto que é criado no Acre, no Alto Juruá, para dar suporte a primeira reserva extrativista criada no mundo. Então, feito um pool de pesquisadores de diversas áreas e viram que era mais rentável para os seringueiros eles pegarem o caucho, pegarem a borracha e espalhá-la sobre uma estopa e fazer um tecido. E o nome daquele tecido foi dado de couro vegetal. E um dos antropólogos, o Mauro Almeida, brigava, que é uma das figuras mais importantes desse projeto, desse passagem, Mauro William Barbosa de Almeida. Ele dizia, isso não é couro. Então, na hora que a gente fala couro vegetal, nós já estamos colocando numa categoria abaixo de algo que é referencial. Não faz sentido. E quando fazemos partes, porém com restrições pré-determinadas, nunca seremos iguais, mas sempre inferiores. Cada povo conta a sua história e dos outros povos como lhes convém. O mesmo ocorre com a designação de música regional no Brasil. Tudo que não faz parte da corrente carioca, baiana ou paulista da música popular brasileira é tratado como regional. Não seria isso a própria negação, uma própria negação da potência e diversidade da nossa música ao afirmarmos que um determinado setor é principal? Principal para quem? Principal por quê? Principal sobre que aspectos? Sob que parâmetros? A realidade cotidiana narrada pelos sambistas é mais realidade que a realidade narrada na música nordestina ou pelas populações ribeirinhas do norte do país? Quando eu comecei a dar aulas na USP, em 2004, alguns professores não me cumprimentavam porque eu tocava viola. É verdade. Alguns alunos em sala me perguntavam se eu sabia a música. E eu sentia pena, porque, no fundo, cada um dá o que tem. Né? Eu vou chegando ao final e eu pretendo tratar aqui de duas questões finais. Dentro das minhas pesquisas, eu fiquei 2 anos trabalhando nessa ideia para se criar uma proposta curricular. Inclusive, ela rendeu alguns frutos quando a Federal da Bahia, em 2008, 2009, começou as conversações para se instalar um curso de música, e eu fiz parte desse grupo. E depois, em 2015, estive aí na Federal da Paraíba e conversamos bastante a respeito dessas possibilidades de se criar um curso de música popular. Eu gostaria de levantar aqui algumas questões ao longo dessa pesquisa que eu fiz, que eu acho que são importantes para a gente fazer um fechamento dessa conversa. Por trás de todo o método há uma cultura que o norteia. Um currículo sempre deve ser construído do final para o começo. Para isso, devemos perguntar: como será o músico que pretendemos formar? Quais deverão ser as suas habilidades? E, em face dessas respostas, vamos então escolhendo as matérias e seus conteúdos programáticos. O fato é que eu chutaria 90%, 95% dos currículos de música do país estão desatualizados, porque o mercado musical mudou demais e continua mudando. Olha agora com a pandemia, mais uma mudança, né? E os currículos, eles não acompanham, sobretudo porque a maioria dos professores não sai dos muros da universidade para ir tocar lá fora, para ir ver o que está acontecendo, para ir num bar, para tocar num bar, para ver a situação, como que os músicos sobrevivem, como que os jovens músicos vivem, entende? E a partir dessas observações, então, é necessário que a gente traga essas indagações para a construção de um currículo. Eu não acredito também em coisas que se tentou na USP, e a gente tem tentado sucessivamente, que é fazer adaptações de currículo. Não, eu sou um pouco iconoclasta nesse sentido. Eu acho que a gente tem que criar um currículo novo, tá? E aproveitar toda a bagagem de música europeia
que possa ser importante. Até um colega, Rogério Costa, lá da música, ele fala uma coisa interessante, ele fala, vamos criar núcleos, entende? A partir de núcleos de conhecimento, os professores optam por dar aula nesses núcleos e vão oferecendo as matérias dentro do núcleo, e o aluno vai escolhendo o básico que ele quer a partir desses núcleos. Enfim, há inúmeras maneiras de nós pensarmos isso. Me é inadmissível pensar em um currículo que não seja transversal. E nenhum desses currículos que nós temos no Brasil é transversal. Ou seja, as matérias durante sua exposição, num currículo transversal, elas devem dialogar umas com as outras, de modo que o aprendizado ganhe sentido para o aluno. Não a partir da dissecação individual de cada uma dessas matérias, mas sim de modo a mostrar aos alunos que esse conjunto de matérias individualizadas fazem parte de uma mesma ideia chamada música. Em suma, as matérias devem dialogar umas com as outras. Um currículo precisa necessariamente ser construído de forma transversal. É só olhando o todo que nós devemos, então, construir a parte. Para qualquer curso é necessário que se estude história da música europeia. É importantíssimo, porque é a partir dela e da sua influência que se desencadearam as músicas populares no continente americano, sobretudo a partir da música dos impressionistas. Almeida Prado falava muito nas aulas, eu fui aluno dele 5 anos, nesse curso de 6 anos na época. Ele falava, o Almeida era impressionante, né? Assim, o conhecimento que ele tinha na ponta dos dedos era uma coisa fora do comum. Ele pegava o Mussorgsky, tocava, ele falava, olha agora o que o Debussy fez, olha como que o Debussy estava olhando o Mussorgsky. Os impressionistas olharam o Mussorgsky demais, que no fundo é a primeira pessoa que começa a pensar em sobreposição de terças em edifícios, que o próprio Dexter Gordon vai falar, quando nós éramos jovens, íamos, o Charlie Parker e o Miles Davis na casa do Dizzy Gillespie, e nós pegávamos os discos do Debussy e as partituras e ficávamos ouvindo aquelas catedrais de terças superpostas, e foi aquilo que nos ajudou a conceber o bebop. Se nós repararmos o próprio trânsito do Ravel com os irmãos Gershwin, o Ravel vai orquestrar o Americano em Paris e vai orquestrar o quadro de uma exposição do Mussorgsky. Essas coisas estão muito ligadas. E são as big bands que vão se apropriar dessa sonoridade impressionista e trazer isso para a sonoridade culturalmente histórica do continente americano, que são as orquestras de sopro, são as big bands nos Estados Unidos, os grupos de sopro na América Central, as bandas de coreto no Brasil, os grupos de sopro na Argentina. Haja visto que todas as músicas populares do continente americano, elas surgem concomitantemente na segunda metade dos anos 1800, e todas com instrumentos de sopro. O Dixieland no sul dos Estados Unidos, e todas as músicas afro-americanas, diga-se de passagem. O danzón em Cuba, que vai dar origem à salsa, trompete. Um avô do merengue, que eu não vou me lembrar o nome, sopro também. O machixe no Brasil, flauta, e a milonga, mãe do tango na Argentina, flauta. O tempo inteiro, essa tradição do sopro e o cinema dos Estados Unidos que vai, então, espalhar essa música pelo continente americano. E, no fundo, a grande influência da música dos Estados Unidos na música popular brasileira foi nos anos 1930, e não foi com a Bossa Nova. A Bossa Nova foi o grande resgate de uma brasilidade na realidade. Me permitam aqui um minutinho para falar disso. Só que a gente se reporta agora ao texto da Simone Weil, né, que uma importação deve entrar pelo próprio meio. E quando essa música de cinema, essa canção de jazz, essa canção de musical americano, estadunidense, chega no Brasil, ela vai cair num caldeirão gigantesco, efervescente da música popular brasileira. E ela vai se misturar. Mas, no início, o impacto que causa é tão forte que a música mais americanizada que a gente tem no Brasil é o samba-canção.
Porque quando uma música de fora consegue influir na estrutura formal da sua música, é porque ela mexeu muito com você. E a estrutura formal do samba-canção, parte A, parte B, parte A ou B instrumental, parte A ou B cantada e um final, essa parte A instrumental na canção de jazz e na canção de musical é chamada de bridge, né, de ponte, é porque ela interferiu demais. Então, o nosso momento mais americanizado não foi a bossa nova, certamente, mas foi o samba-canção. Né? O próprio Noel Rosa e o Ismael Silva, eles vão compor uma música em 32, chamada 32 ou 32, 33, chamada, não é 32, não, um pouco à frente, chamada Não Tem Tradução. Eles vão dizer: o cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. As gírias que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aplaudiu e usou. Mais tarde, o malandro deixou de sambar dando pinote e só querendo dançar o foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou do português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As gírias do morro não são I love you. E esse papo de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Então, nessa música, a gente percebe o incômodo da presença dessa música dos Estados Unidos, que, no fundo, por ter batido num caldeirão muito robusto de música brasileira, ele acabou por engrossar esse caldo, por dar um tempero. Né? E a bossa nova é a grande resposta dessas incorporações. E também, como eu disse, de resgate de coisas ancestrais, como o Jobim vai resgatar sabiamente essa ideia da utilização das dissonâncias na melodia, que é uma característica fundante da música popular brasileira urbana. Contraponto e análise são ferramentas para qualquer curso, em qualquer lugar. Devemos nos lembrar que compositores dos séculos passados foram pessoas da sua época e que estavam atentas às questões da sua época. É quase leviano termos uma visão anacrônica onde o compositor bom é aquele que já morreu há uns 100 anos, pois isso deixa um resíduo em nossas mentes de que primeiro devemos morrer e decompor para depois, quem sabe, sermos descobertos e reconhecidos como compositores. Os compositores do século passado foram, na sua maioria, pelo menos os que nós conhecemos, reconhecidos enquanto estavam vivos. Devemos estar atentos que hoje a metodologia europeia de ensino à música clássica se especializou em formar grandes intérpretes e não propriamente compositores. E isso vai de encontro, vai de choque às práticas populares onde a criação musical é uma constante. Eu, na minha observação, na transmissão de conhecimento dentro do Congado, que foi dos grandes objetos meu de pesquisa, aqui na região sudeste, aqui não, lá, desculpa, eu estou em Portugal, estou no norte, lá na região sudeste do Brasil, aí na região sudeste, junto com um grande mestre que eu tive, um antropólogo, que foi o Carlos Rodrigues Brandão, nós ficamos andando 10 anos, acompanhando folias e congados, no sul de Minas, interior de São Paulo, eu acabei chamando de pedagogia do congado, mas depois eu cunhei um termo mais acadêmico, chamado imitação criativa, que é a maneira como se ensina e se aprende a música tradicional. Num desfile de um congado, você pega lá no fundo um menininho de 4 anos, de uniforminho, com um tamborzinho, perdido no meio do povo, a mãe empurra ele, vamos, vai, acompanha. Com 8 anos, esse moleque está tocando bem. Com 12, 13, ele já está quebrando tudo dentro do que a estrutura permite, sempre inventando. É assim a nossa prática de música popular. No tirar de ouvido, se copia e depois se recria. Daí essa diversidade tão extensa da nossa cultura popular. O Inami Custódio Pinto, um pesquisador
do Paraná, em 1992, me disse que ele havia mapeado 250 danças populares no Brasil. E eu me lembro perfeitamente, na frente da casa dele, em Curitiba, ele dizendo: só o shot gaúcho, eu mapeei 40 variações rítmicas, né, de uma delas. Então, nós temos um arcabouço gigantesco, né, que alimenta essa música popular o tempo inteiro. Como que a gente estuda e não olha para isso? Todo curso deve ter um conjunto de matérias que sejam voltados ao entendimento da cultura local, onde o curso está sendo operado, dada a multiculturalidade do nosso país. Isso é fundamental. Por que temos tanta dificuldade em sistematizar o nosso conhecimento para então distribuí-lo? Essa nossa inabilidade em lidar com a sistematização do saber, ou tornarmos o saber popular um saber erudito, se deve, por acaso, à nossa falta de intimidade e convivência com o saber erudito, com o saber escrito? Ou seria uma atitude colonizada de que o que produzimos não é digno para ser registrado como saber, conforme me disse um etnomusicólogo na Bahia? Ou ainda, por que não nos permitimos, por preguiça ou incompetência, ou por acharmos que não conseguiremos criar uma sistematização do nosso saber? Notem que fizemos isso com a literatura, com as ciências sociais, com as exatas e com as biomédicas, porque elas exigem um formato erudito da escrita para o seu registro. A música necessariamente não necessitou desse formato. E por isso mesmo, foi a grande cronista e porta-voz no registro da história dos povos e das pessoas que não tinham domínio da escrita no Brasil. Ora, se criamos a necessidade de escrevermos para poder entender, poderíamos também desenvolver a acuidade auditiva como registro dos conhecimentos, mas não fazemos porque preferimos que nossos alunos leiam bem ao invés de escutarem bem. Por que não aplicamos fortemente ao registro o estudo das nossas músicas? Por que não nos aplicamos fortemente ao registro e estudo das nossas músicas para, então, a utilizarmos como base do ensino? Ao não fazermos isso, afirmamos a nossa condição de periferia, mesmo que musicalmente não sejamos. A escrita se fez necessária no momento em que não haviam outras formas de registro. Mesmo assim, ela é limitada nas transcrições de outras músicas, de outros povos, de outras culturas. Neumann, quando registrou lundus no Brasil, ao transcrevê-los na Europa, encheu esses lundus de melismas que não caracterizavam a música brasileira, mas sim a maneira europeia em voga na época. E é assim que todos os brasileiros leem seus lundus até hoje. Como pode? Quando nos permitiremos olhar o nosso saber com nossos próprios olhos? Não seria o momento de retomarmos o som como material primário de nossos estudos e, com isso, voltarmos a desenvolver nos alunos uma forte percepção auditiva, uma vez que agora podemos ter o formato de áudio dentre os nossos registros e arquivos? Qual seria a dificuldade em acrescentarmos práticas de música popular, como tirar música de ouvido em nossos currículos? Eu tenho insistido muito nisso, porque em muitas bancas que eu vou sobre música popular, eu reparo que as pessoas estão falando de um determinado tema e muitas vezes elas não escutaram o disco que elas estão abordando. Elas foram ler livros de pessoas que escreveram sobre aquilo. Agora, como a canção é um fenômeno polissêmico, ela é cronista da sociedade, ela dialoga com toda a sociedade, com todas as áreas de conhecimento. Então, todas as pessoas são avalizadas honestamente a escrever sobre música. Um jornalista, um cientista social, um linguista, um teórico literário, um geógrafo, um historiador, todo mundo pode escrever sobre música e ter argumentos e ter coisas para apresentar, mas muitas vezes a música não entra no mérito dessas questões musicológicas.
E essas coisas existem porque elas são música, na realidade. E muitas vezes equívocos são perpetuados por grandes autoridades de outras áreas que se equivocaram ao fazer a leitura musical, mas como são autoridades, escreveram livros, isso é perpetuado. E bastaria apenas ouvir a música para ver que, muitas vezes, algumas coisas tidas como certas são equivocadas. Então, a música precisa entrar no mérito das questões musicológicas. É muito recente a ideia de que músico escreve sobre música no Brasil. Então, é legal que a gente ocupe esse espaço dessa maneira, né? Que a gente traga a escuta como que eu desprezo a fonte primária, como que eu não utilizo a fonte primária. É como se eu fosse um arqueólogo, achasse um osso de dinossauro no quintal da minha casa e fosse ler o livro falando do dinossauro e não pegasse aquele osso para estudar. Como pode? E o nosso medo em nos olharmos é tanto que o Projeto Guri, que é um belíssimo projeto que tem no estado de São Paulo, mantido pelo governo do estado, que apoia e ensina música para aproximadamente 40 mil jovens, 44 mil jovens. No início, o Guri hoje está muito avançado, muito adaptado por muitas coisas, de uma maneira muito inteligente. É um projeto espetacular. No início, ele encontrou resistência ao tentar ensinar apenas música clássica pelos interiores do estado, que é notadamente de raiz caipira. Aquela música não fazia parte da realidade daquelas pessoas. A maioria sequer a tinha escutado alguma vez. Um pouquinho de Paulo Freire ali ajudaria muito, né? Entender tudo isso. Partiram, então, para o ensino da música popular. E como não tinham métodos para essa abordagem, sendo as pessoas, na época, pessoas do universo da música clássica, na direção, eles convidaram um pesquisador inglês, muito bom, o David Swanwick, para ensinar aos professores brasileiros como se ensina música popular no Brasil. É quase risível essa situação. Naquele momento, fizeram isso ao invés de abrirem as janelas e olharem para como as pessoas até hoje aprendem música popular no Brasil. No país da música popular, no país onde todos ainda tiram música de ouvido, no país onde se aprende e se ensina há pelo menos 200 anos a prática da música popular, se faz necessário trazer um inglês para nos dizer como devemos fazer o que sempre já fizemos. Há uma certa insensatez nessa atitude. Nas grades curriculares dos cursos de música clássica no Brasil, via de regra, não se fala praticamente nada de música brasileira. Nada. Assim, os músicos de orquestra sabem tudo da música europeia e normalmente só conhecem da música brasileira o lixo que é despejado diariamente pela mídia através de uma música descartável e sazonal. Uma historiazinha rápida, eu estou chegando bem no finalzinho agora. Eu toquei várias vezes um repertório de viola solista, viola brasileira, viola caipira, com orquestra, com inúmeras orquestras. Inclusive, tive a oportunidade de lançar no passado um disco que foi gravado em 2014 com a orquestra do estado do Mato Grosso, sob a regência do maestro Leandro de Carvalho. O disco chama-se A Força do Boi. Quem quiser escutar, ele está nos streams. Mas, uma vez tocando com a orquestra de Ribeirão, nós fomos tocar em Descalvado, e na volta, no ônibus, como tinha algumas músicas caipiras também, que um amigo, Ravi Keff, fez belíssimos arranjos, adaptações, o pessoal da orquestra, talvez porque eu fosse solista e tivesse sentado lá na frente no ônibus, eles foram 3 pessoas, ficaram de pé no ônibus e começaram a cantar música caipira para me agradar. Eu achei muito gentil aquilo. Eles tentaram cantar 3 músicas caipiras muito conhecidas, Saudade da Minha Terra, Menino da Porteira e Tristeza do Jeca. Eles não sabiam a letra, então chegava no meio, eles paravam. O que foi curioso é que aí, de repente, um lá no fundo começou a cantar um sertanejo romântico, um Pensa em Mim, Chore por Mim, Não Liga para Ele. O ônibus inteiro começou a cantar. E aí me surgiu essa questão, mas como pode isso, né? Essas pessoas lidam com a música, e eu comecei a perceber, então, que eles não têm contato com essa música popular brasileira, porque isso não é ensinado nas escolas. O contato é pela mídia com música popular brasileira.
Quando a viola entrou no currículo de música na USP em 2005, ela não encontrou diálogo com nada que havia no curso. Um instrumento que é tão representativo de várias culturas populares no Brasil, quando entra em um curso no Brasil, se sente um estrangeiro e é tratado como um instrumento exótico. Eu pergunto, onde está o problema? O Henri Lefebvre, ele diz que podemos olhar um problema não como um problema, mas sim como um indicador das falhas presentes na estrutura que o gera. Ora, partindo de uma perspectiva antropológica, esta configuração de cursos como o ensino da música, de uma música datada, de uma localidade, sendo transmitida como uma única música existente a um outro local e outra cultura, é absolutamente disparatada. Primeiro se acultura para depois enculturar, tal qual os projetos sociais presentes na América do Sul, salvando os jovens das suas culturas de origem e dando a eles algo muito mais nobre, que é a cultura da música erudita. Realmente é de uma bondade incrível. Meu Deus do céu. Essa cultura adicional seria muito bem-vinda se fosse adicionada à cultura já existente, pois, como lembra Simone Weil, só através da sua própria cultura é que se deve receber uma importação, pois, do contrário, se aliena. Não seria uma premissa absorvermos as outras culturas tendo como parâmetro a nossa? O que mais me preocupa e me assusta é o quanto esta metodologia da música clássica é impositiva, excludente e impermeável às outras musicalidades existentes no mundo. Não seria a manutenção de um curso num formato desse mais uma forma de dominação cultural? Notem que os Estados Unidos deu um passo adiante ao colonialismo inglês ao dominar primeiro culturalmente pelo cinema, primeiro levando seus valores de vida para depois entrar com a sua cultura de consumo. Notem ainda que se a MPB ou qualquer música do planeta fosse produzida nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o mundo inteiro estaria cantando e tocando essas músicas, pois são eles quem controlam a distribuição e acessibilidade de músicas à grande mídia mundial. Aí vale uma pequena observação, eu estou excedendo um pouquinho o tempo, mas estou bem no final, estou na última página. A gente tinha uma ideia, na Europa se valoriza a música, lá você para no metrô, toca, para na praça, todo mundo valoriza. Lê do engano. O consumismo aqui, desde os anos 80, alienou as pessoas. Isso não existe mais aqui. Um grande amigo músico em Lisboa me falou, olha, eu estava no verão numa praça, Lisboa lotado, né, que Portugal é um grande centro de turismo da Europa, porque é muito bonito e muito barato, né, e é diferente de tudo que tem no norte. Comida boa, tudo. Então, ele falou, eu comecei a tocar de manhã, 9 horas da manhã, e fui até 7 da noite, ganhei 22 euros. As pessoas não valorizam. E eu, nas viagens que eu fiz aqui tocando em alguns países, Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, Itália, liga rádio, Espanha, o que toca é música pop, de língua inglesa, só, entende? Não se toca outra coisa. Portugal também. Portugal ainda toca música brasileira, mas uma música extremamente comercial e, diga-se de passagem, de baixa qualidade. Eles pegam o pior que a gente pode produzir aí. Uma outra questão que me instiga, sobretudo nos estudos e atitudes da pós-graduação, é a seguinte: como criaremos algo novo se, ao nos depararmos numa situação de análise e julgamento de uma pessoa que detém mais o saber oral, sim, esse mesmo saber oral que gastamos anos e fundos para pesquisarmos, nós acabamos por utilizar em nosso julgamento, os referenciais do saber escrito para selecioná-lo? Ficou claro? Chega um candidato com um imenso potencial de cultura oral e, às vezes, a gente o reprova porque ele não domina as nossas literaturas. Tipo assim, ele não está em dia com as literaturas que eu, douto professor, preconizo que devo ser a base do conhecimento de qualquer musicólogo ou etnomusicólogo. Notem a incoerência dessa atitude que se repete em todos os cantos do Brasil. E isso para quê?
para se ter uma boa nota na CAPES, que, por sinal, segue um modelo neoliberal mundial de produção de papers, que separa as artes no movimento mundo, nas áreas da ciência das movimento mercado. Estamos submetidos a um sistema que faz a manutenção do próprio sistema, e isso em todas as instâncias do conhecimento e da produção. E nos compete a excluirmos a graduação da nossa área de interesse, pois o que pode nos dar visibilidade e alimentar o nosso ego acadêmico para nos tornarmos impressionantes ante as pessoas que achamos impressionantes e conseguirmos verbas para nos tornarmos mais fantásticos ainda do que achamos que somos, esta área é a pós-graduação que tem essa verba. E com isso deixamos de sonhar ao não acolhermos os sonhos dos jovens estudantes. Deixamos de sonhar ao não darmos valor e nos recusarmos a formar pessoas que podem mudar o mundo. Aliás, para que estamos na universidade se não for para formarmos pessoas que tornarão o mundo melhor? Nesta hora, precisamos nos olhar no espelho para percebermos que, apesar de nos acharmos fantásticos com nossos conhecimentos sobre as literaturas do momento, entramos num jogo que condenamos, pois essas literaturas mudam sem parar e nós precisamos mostrar aos outros que estamos atualizados. Vivemos trocando de lentes ao invés de criarmos nossas próprias lentes. Sabemos que é impossível combatermos de frente um sistema que reifica a arte e a cultura, e só o podemos fazer de maneira viral, com pequenas atitudes. Agora, como faremos essa ação viral se aceitamos e assumimos como nossas as regras do jogo neoliberal? Penso que um pouquinho de autorreferência nos tornaria mais originais, ao olharmos os outros como eles nos olham, assim como faz o perspectivismo ameríndio, o Ailton Krenak, a música popular brasileira e escritores como Guimarães Rosa, não negando a presença do outro em nossas vidas, mas afirmando as nossas vidas além e apesar da presença dos outros, como também fez Villa-Lobos. Comemos com Oswald de Andrade nosso repasto mais sério e severo da assunção do nosso ser. Diante da estrangeirada, com ele pela primeira vez gargalhamos. Ali vem a nossa comida pulando. Isso é Darcy Ribeiro, Utopia Selvagem. Nesse ímpeto de reversão da comedoria pantagruélica, só pedimos a Deus a boca voraz e insaciável dos prósperos da terra para devorar a estranja e fazer dela o estrume com que floresceremos. Ainda hoje é este brado que ecoa, chamando tanto macaquito sério que empulha europeísmos por aí para lavar a cara, rir e se armar para caçar e comer quem nos come. Menos para fazer nossa sua carne nojenta, do que para preservar nosso próprio sumo. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, canta o beato, morto de inveja, do bispo Sardinha comungado pelos caetés. Utopia Selvagem, Darcy Ribeiro. Muito obrigado. A Nina depois disponibiliza as minhas fontes bibliográficas. Obrigado a todos. Obrigada, Ivan. Quer mostrar as fontes agora ou a gente põe... Como você preferir. Antes de passar para os comentários. Tu já está conseguindo nos ver aqui no StreamYard? Eu sim. Eu vejo você e o PowerPoint. E o PowerPoint. Certo. Voltando. Então, muito obrigada por essa palestra ilustríssima, que ilustra muito, ilumina. Prazer. Que eu já
tinha ouvido um pouco parecido, né, e achei que ia ser muito interessante aqui para o contexto da UFPB e dos nossos alunos aqui. Muito obrigada, primeiramente. A gente já tem algumas perguntas aqui, várias, na verdade, que foi juntando ao longo do chat. Mas eu pensei, antes de passar para as perguntas, eu só queria abrir uma pequena dimensão que tu iniciou na tua fala, mas eu acho que é uma oportunidade interessante que a gente tem aqui também de escutar de ti agora uma questão, aprofundar um pouco essa experiência sobre, dentro de todas essas questões que tu colocou, como que é a tua experiência como músico brasileiro aí, e pesquisador brasileiro aí em Portugal. E na questão, eu acho que esse projeto Atlântico Sensível, né, justamente por traçar os caminhos dos cordofones, né, especialmente as violas, no caso da tua pesquisa, como ele vai traçando também esses caminhos onde a viola, no caso do Brasil, começa a ter um certo preconceito em relação a esse instrumento, e o violão é o instrumento erudito, né, já há muito tempo, e como isso a gente já conhece aqui no Brasil, mas eu acho que tem uma experiência interessante também nessa pesquisa que a gente está fazendo aí em Aveiro, sobre essa questão que tu sempre comenta do continente, né, ter, de certa forma, institucionalizado uma maneira de fazer e interpretar a viola, né? De certa forma, congelado isso, dentro do continente, onde a instituição é mais forte, e já nas ilhas isso ser um pouco diferente. Então, acho que tem muitas coisas assim dessa tua experiência em Portugal que são também muito elucidativas para a gente pensar também de uma outra perspectiva essas questões aqui no Brasil. Se puder comentar um pouco, eu já falei quase tudo, na verdade. Não, adorei, eu estou aqui adorando. Eu sempre aprendo com você, Nina. Inclusive, a sua chegada aqui no projeto, diga-se de passagem, foi um diferencial, né? Tanto na estruturação dos frutos do projeto, né, como na condução e no conteúdo que você trouxe. Muito importante. Obrigado, dona Nina. Vamos lá. Portugal tem vivido agora um processo que nós vivemos no Brasil nos anos 1990 de valorização da viola e do cavaquinho, né? Quer dizer, o cavaquinho antes no Brasil, né? Muito antes, mas a viola, vamos focar na viola. E eu não consegui entender o porquê da viola está tão museologizada, tão empedrada aqui em Portugal, né? É um instrumento ainda idêntico ao que se constrói no século XIX. A tocabilidade dele é difícil, é um instrumento de 10 trastes, né? Como as violas antigas no Brasil, tem uma sétima só, uma sétima menor, não tem uma oitava no braço. A escala, ela acaba quando chega no tampo do instrumento, né? Ela não continua sobre, né? E eu fui reparar que a origem disso se deu, sobretudo, quer dizer, tem uma origem histórica da viola, já está sendo, desde o século XIX, um instrumento que foi sendo esquecido. A viola, tanto no Brasil como em Portugal, é um instrumento que foi afeito, sobretudo, ao povo, dificilmente à elite, e aqui, no caso, à aristocracia, aqui em Portugal. Foi muito difícil encontrar a viola em casas senhoriais, na corte. Isso, desde 1500, o próprio Gil Vicente já se refere à viola como instrumento de soldados, né, de escudeiros. Isso em 9 das peças de teatro dele. No Brasil, a mesma coisa. Eu comecei a reparar pela literatura, até alavancado por uma pesquisa do Renato Varoni, que fez uma pesquisa muito bonita sobre a viola no século XIX no Rio de Janeiro, e eu comecei a reparar que a viola, o tempo todo, já tratada no século XIX como um arcaísmo na cultura brasileira, era um instrumento que sempre estava na mão de pessoas pobres ou negras. E comecei também a fuçar arquivos, a partir de um colega do Estevão Luz, de hemerotecas, ele foi me disponibilizando, e eu fui atrás de outros também, e reparando que fugiu um escravizado, fugiu, aí dá as características dele, depois canta bem, dança bem e toca viola. Era uma constante. Na iconografia do Debré, do Huguet, de toda essa turma, do
do Turim, do Florence, todo mundo que viajou pelo Brasil, quando é um branco tocando, ele está tocando uma bandola, uma bandurra, um instrumento redondo. E quando é um negro, um pobre tocando, está tocando uma viola. Então, esse instrumento, durante o Estado Novo no Brasil, que foi o oposto em relação ao tratamento da cultura popular ao Estado Novo aqui em Portugal, o Getúlio ele queria valorizar a cultura popular urbana, a cultura do proletariado, em detrimento da política do café com leite, da cultura rural, ruralista. Então, a cultura popular ficou ao Deus dará e, de certa forma, ela foi sobrevivendo como ela sempre havia sobrevivido. E aqui em Portugal, o Antônio Ferro, ele, que foi um ideário, vamos pensar que foi um Capanema, mais ou menos, aí do governo do Salazar, ele ainda nos anos 30, final dos 30, início dos 40, ele começa a criar uma visão identitária de Portugal para o mundo a partir dos grupos folclóricos, dos ranchos folclóricos. Só que eles foram buscar essa visão identitária, eles foram construir a partir do que eles achavam que era no século XIX, que eles não tinham registro nenhum. Então, eles acabaram criando uma forma, e a forma foi ganhando muita importância, muito mais do que o conteúdo que gerava essa forma enquanto uma manifestação folclórica. Então, a viola foi se museologizando, as danças foram se museologizando, tudo, porque tudo tinha que ser feito conforme era feito antigamente, né? Ou como eles imaginavam que era antigamente. Então, foi ficando muito parecido com o que a gente conhece no Brasil como parafolclórico. E a viola agora, no afã de se renovar, ela tem sido que entrar no ensino público aqui no continente, já vou falar das ilhas, ela tem encontrado essa dificuldade de se transformar organologicamente para melhorar a sua tocabilidade. É um instrumento difícil de tocar, um instrumento de 10 trastes. A performance dela fica muito reduzida, né? E eles não admitem de mudar o instrumento, embora haja alguns fabricantes. É curioso que até uns mais velhos, não, tem que mudar, as pessoas estão pedindo, eu faço o instrumento do jeito que ela quer. E já nos Açores e na Madeira, a viola e os cavaquinhos têm um outro nível de performance. Aí a gente se refere um pouco, até falei com a Nina, ao Norbert Elias, no Outsiders e Estabelecidos, né? Onde sempre o local que tem o poder central, ele tende a se manter mais tradicional. Então, nesse sentido, eu penso que as universidades do Brasil, que estão mais na periferia do poder econômico, elas têm muito mais chance de voar, elas têm muito mais chance de ir longe, de muito mais liberdade, porque elas não devem satisfação a nenhuma postura. Em Ponta Delgada, que é a capital dos Açores, a viola tem que ser tocada só com o polegar e é só daquele jeito e não se pode mudar nada. E não se toca com os dedos porque não pode. E não tem como conversar com os professores que eles vão mostrar que com o dedo é melhor, com o polegar. Já a gente vai na Ilha Terceira, cada um toca a viola do jeito que quer, entende? Que é uma ilha que está mais ali isolada, não é o centro de poder, não é o centro de representação. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente observar e trazer para os estudos de pós, né? E eu acho que, nesse sentido, eu digo assim, é muito mais fácil criar uma coisa na Universidade Federal da Paraíba do que na USP, de criar uma coisa diferente, de abrir uma possibilidade. Não é muito mais fácil, porque ali o engessamento e as forças, a tradição já construída, ela tem um peso gigantesco, né? E as coisas, para serem mudadas, elas demandam uma força que não é uma força de argumentação, mas é sobretudo uma força política que a gente que é artista não tem. A universidade hoje ela fica dividida na área de música, ao meu entender, as pessoas que são músicos e não querem deixar de ser músicos e também são professores e estudam para ser professores. E outros que são professores e não querem mais ser músicos e estudam para desvendar os meandros da burocracia para continuar a sua ascensão de poder, né? E de legislação das coisas dentro da universidade. Então, é muito difícil, né? Porque os músicos não vão gastar tempo com isso, eles vão tocar, né? E vão dar aula porque gostam de dar aula e acham que é importante.
Então é mais ou menos isso, Nina, né? Falei muito aqui, né? Desculpa. Tá sem som. Você tá com o microfone mutado. Aí. Sim, né, acho interessante porque realmente tu, né, tem essa perspectiva que agora é ainda mais múltipla com a esperança não é, a experiência em Portugal, mas também de falar essa questão que, né, as instituições que são mais engessadas é mais difícil de mudar e de promover essas mudanças, essas inovações, e aqui também a minha impressão, eu posso confessar aqui para os meus colegas e para os estudantes, que aqui na UFPB a gente tem muito mais espaço para criar o departamento de música e as atividades, mais liberdade, assim, e está um pouco longe dessa ideia de engessamento, felizmente. Mas eu acho que, inclusive, as perguntas aqui que temos são já várias, mas o Caio ajudou aqui a eu recebi umas aqui, pergunta 1, tem aqui até numeradas. Tem? Mandou para ele. Quantas universidades públicas no Brasil têm o ensino das violas brasileiras? Ah, está no chat aqui. Olha, o Eric Pronk, que é um querido amigo que está acabando o doutorado aqui agora, é professor aí da Federal da Paraíba, está chegando, prepare-se com força total para tentar abrir um curso de viola. Né? Grande Eric. Nossa, um músico notável, pesquisador super competente e uma figura finíssima. Né? O Marcos Ferrer, que deu aula na Universidade Federal de Sergipe, ele agora está na UFRJ tentando abrir um curso também. Eu posso estar esquecendo de alguns aqui. Eu fico imaginando que o Roberto Vitório, lá em Mato Grosso, que é um grande compositor, toca viola muito bem, professor de composição, poderia pensar nessa possibilidade. Enfim, tem algumas particulares, como a Cantareira, lá em São Paulo, que tem. Mas eu posso estar sendo injusto ao me esquecer, mas eu não me lembro de nenhuma outra. Eu acho também que talvez a Federal de Pernambuco, o Adelmo dá aula no conservatório. E mesmo no conservatório ele me contava que, às vezes, ele tinha que entrar com a viola escondida no estojo, o pessoal não deixava ele dar aula de viola. Aí ele trancava a porta da sala e dava aula de viola. Agora não mais, né? Agora ele é professor de viola. Grande Adelmo. Mas tem mais perguntas aqui, acho que tem uma bem rápida que perguntaram qual é o título do livro citado de Simone Weil. Esse livro chama Condição Operária e Outros Escritos, é da Ecleia Bose, da editora Vozes, de 1976, que foi a pessoa que mais estudou Simone Weil. Simone veio no Brasil. Eu tive a honra e a sorte de ter sido orientando da Ecleia no doutorado. Aqui tem uma outra pergunta, Nina. O quanto o instrumento tem tido que se adaptar para ser aceito nas instituições musicais, de ensino musical? Sim. Aí entra uma questão. Um dia uma aluna minha de viola, que já se formou, uma menina brilhante, a Marina Ebeck, ela falou, por que o seu curso não tem um programa? Eu falei, porque não dá para ter um programa do nosso curso. Eu falei, mas por quê? Todo curso tem, ela estava brava comigo. Violoncelo tem, piano tem, o aluno entra, já sabe tudo que ele vai estudar no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto. Eu falei, Marina, é o seguinte, vamos lá, primeira coisa, você chegou aqui tocando música caipira, não sabia tocar mais nada na viola. O Pedro chegou aqui tocando rock, não sabia tocar mais nada na viola. Como que eu vou pôr vocês dois dentro da mesma caixa? Segunda coisa, um aluno de um bacharelado de instrumento de música clássica, ele forma-se um intérprete. Um aluno do curso de viola, ele tem que saber fazer arranjo. Até que o aluno entrava no curso e eu já dava um disco de presente para transcrever e criar uma literatura. A gente tem literatura, então eu pegava um disco do violeiro tradicional para transcrever. Isso normalmente virava o TCC, como o Zé Guerreiro fez com o Gedeão da viola, a Marina fez com um violeiro mais moderno, maravilhoso, o Levi Ramiro. O aluno do curso de viola tem que saber fazer versão de músicas de outros instrumentos e de outros locais para viola. Ele tem que saber fazer arranjos. De via de regra, ele tem que saber compor. Eu trabalho também em composição com os alunos.
Então, como que eu vou fazer, como que eu vou criar um conteúdo programático, entende, para alunos que chegam com formações tão diferentes? Eu acho que existe, sim, um material a ser utilizado, e também um material local que deva ser utilizado em cada lugar. Só cuidado que tu está mexendo no microfone do computador e aí faz ruído, a gente não Desculpa, escuta. eu bati, o computador estava bamba, agora ele está firme aqui, eu bati nele, eu empolguei, dei um murro nele aqui e pronto. Então, esse conteúdo programático do curso, ele é adaptável às necessidades de cada aluno, mas o aluno tem ali uma série de coisas que ele tem que fazer ao longo do curso. Ele vai sair dali sabendo fazer arranjos, tirar a música e fazer versões para o seu instrumento, vai sair sabendo interpretar a música de todas as épocas, certamente, né? E vai sair, de preferência, sabendo compor também, porque isso vai ajudar muito na sua capacidade de fazer arranjos. Então, quer dizer, é uma formação de um músico popular, que pode tocar como músico erudito. Se pintar uma orquestra e puser uma partitura, ele vai tocar também. Vai tocar música barroca? Vai tocar também. Mas, enfim. Mas é muito mais exigido dele, né? Mas é interessante porque aqui se criou um curso de música popular que está iniciando e que é modular. E é uma prática também, eu cheguei em março, para quem não sabe, muito recente, eu tento fazer um conteúdo que seja também bastante contextual, de acordo com os estudantes que estão ali, que os saberes sejam trocados e tudo mais. Mas a questão é que isso dá trabalho também, né? Então, às vezes, eu acho que muitos professores simplesmente preferem repetir um conteúdo da ementa para sempre, sem considerar o contexto, e aquilo vai se tornando anacrônico. Ao mesmo tempo, agora com o isolamento, a gente é obrigado a criar novos caminhos mais flexíveis para lidar com o que está acontecendo, não tem muito como fugir, né? Então, a gente está meio que obrigado, agora mesmo aqui no UFPB, vai ter o calendário suplementar, que dura 2 meses, justamente porque a universidade pode, e acho ótimo, admirável, funcionar como um elo na sociedade, entre os professores, mas entre também esses alunos e os músicos que estão aí no isolamento, e ficam um pouco sem vínculo. Então, acho que esse tipo de medida é importante para incluir os músicos também, e isso promove mudanças também dentro das estruturas da universidade. Eu vejo isso com otimismo, posso estar enganado, mas só para ligar o que tu está falando junto à questão que a gente está vivendo do isolamento, onde a gente é obrigado a repensar essas estruturas. Certo. Outra coisa, Nina, o próprio Marx já falava da alienação pelo trabalho repetitivo numa fábrica. A gente que é professor, a gente não pode ter preguiça. Na boa, gente, não é para falar. Isso é um sacerdócio, entende? Você está formando gente que vai mudar o mundo. Olha que responsa mais bonita essa. Então, dê tudo de si, entende? Não tenha preguiça, de forma alguma, entende? Não faz sentido. Que são muitas exigências também. Né? Eu acho que é uma questão de honrar agora, honra o seu lugar. Que é uma honra poder estar numa posição dessa. Então, faça jus a isso. Né? E eu vou, então, continuar com as perguntas. Eu coloco ela aqui, tu está vendo ela na telinha, essa que a gente acabou de responder. Agora, uma do nosso professor Luiz Ricardo Queiroz. Se tu acredita que é fundamental estudar a história da música erudita em qualquer curso de música, considerando que por trás dessa história há uma exclusão absurda de outras músicas do mundo e da própria Europa. Acho que a palestra era sobre isso. Eu acho que, enfim, o que a gente não pode é excluir também essa gama de conhecimento que está aí. Luiz Ricardo, eu acho que a gente precisa estar contemplando. Eu também acho que é uma exclusão, porque o que a gente estuda da história da música europeia é a história canônica da música europeia. Os compositores foram canonizados. Né? Mas, na pior das hipóteses, o que chega para a gente é uma música que é uma produção muito bonita, muito bem feita, muito bem construída. Né? Existe ali todo um processo
Eu acho que, sobretudo, a partir de Beethoven, até tem todo um processo de racionalização, de domínio, de controle daquilo, que talvez o Bach tivesse mais espontaneamente, né? Não que não pensasse. Eu acho que Bach não pensava aquilo tudo, não dava tempo de pensar, entende? Era muita produção para pensar, tudo já estava pronto, né? Como Vivaldi. Mas, enfim, isso é outra questão. Eu acho que, na pior das hipóteses, a gente pelo menos tem acesso a isso, e é muito importante. A minha birra não é com a produção de música europeia. Pô, eu fui formado nela, e eu percebo que, enquanto violeiro, é um diferencial na minha maneira de tocar. Não tenho dúvida disso, né? E sou muito grato a isso. Mas o que a gente não pode é colocar isso como a nossa única referência. Isso é perigoso, né? Por sinal, a gente deve desconfiar de qualquer unanimidade, né? Sempre. Eu acho que muitas perguntas são nesse sentido, de como pensar esse curso de música decolonizada. Aí. Não preciso usar a palavra. Legal, eu queria falar um pouquinho disso, que, de certa forma, eu queria ter abordado mais, mas eu achei que ia ser um pouco indelicado. Mas eu tenho, embora o decolonialismo, que é o descolonialismo, vamos dizer, né, porque a gente não precisa... É uma palavra inglesa que veio para cá. Eu acho que a gente, embora tenha sido criado por um argentino, né, eu acho que a gente precisa pensar numa coisa. A gente tem que parar. Eu tenho restrições ao descolonialismo, porque eu acho que a gente precisa parar de ficar gritando para a Europa: olha, presta atenção em mim, eu também tenho algo a dizer. A gente simplesmente faz, é como o Villa-Lobos, que chegou lá e falou: maestro, você vem estudar com quem? Eu não vim estudar com ninguém, eu vim mostrar o que eu estou fazendo. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que tem uma mensagem, até tem uma aluna que está estudando isso no mestrado, a Fernanda está estudando a relação do Milton com a música andina, que o Milton Nascimento que traz essa música andina para dentro da música popular brasileira. A primeira construção de ponte aí é dele. E também o tanto que ele foi, desde criança, né, em Três Pontas, vítima de racismo. Agora, a maneira como ele se manifesta nunca é gritando pela negação do outro, mas é sempre afirmando a sua própria negritude. Então, se a gente pegar a música Cravo e Canela, né, que ali tem duas afirmações. A primeira é que aquilo não é um samba em três, porque aquilo é congado, aquilo é música mineira, não é música carioca. Né? Ele está fazendo um balanço em três, né? E a letra da música é uma elegia à negritude. Pega a letra e dá uma olhada. Então, ele trabalha pela afirmação e não pela negação do outro. Então, me incomoda, Léo, profundamente essa literatura, embora eu respeite e acho que ela tem a função dela, mas eu acho que vai passar, do jeito que passou o Canclin, do jeito que passou o Jesus Martim Barbeiro, o Stuart Hall, isso vai passar. E vai virar um arcabouço, vai entrando no arcabouço. Eu acho que tem um certo modismo no decolonialismo, mas eu ainda prefiro o perspectivismo ameríndio. Eu prefiro, ao invés da gente ficar tentando provar, espernear, que nós temos o nosso jeito de olhar as coisas, a gente simplesmente olhar. A música popular está fazendo isso, ela está trazendo esse maior exemplo para a gente, que a gente não precisa do descolonialismo para ser. A gente pode ser naturalmente, simplesmente manifestando a nossa essência, que já é diferente. Eu acho que não é uma questão de qual teoria ou qual nome que se usa, é a questão de enfatizar talvez demais um discurso e menos a prática, né? E o que tu enfatiza pela tua própria trajetória, pela tua própria experiência, é que tu desbravou esses caminhos pela tua prática musical. Então, acho que nesse sentido, né, o que tu pede aqui é que a gente pense mais em praticar, em ter uma autoconfiança também, né? Não é só prática, né? Desculpa, Nina, mas eu acho que tem teoria também, entende? Não é que eu fiquei só fazendo sem ler. Não, discurso. Né? Ficar reiterando discursos em vez de dar mais valor à prática, que também está certo. O Léo está falando aqui, para seguir o paradigma comercial, os elementos de manutenção da cultura brasileira. Qual o lugar dos mestres dos saberes? O Léo agora, doutor Léo, hein, Léo? Viva! Qual o lugar dos mestres dos saberes que teriam nessas propostas? Olha,
Se a gente pensar a história do disco no Brasil, é a história do mercado fonográfico. A gente está falando de mercado o tempo inteiro aí. Eu acho que a gente tem mudado isso, né? Tem tido... Quem é que sabia do seu Nelson da Rabeca 20 anos atrás, 30 anos atrás? Até o Gramani descobrir ele. Quem é que sabia da dona Zabé da Loca, entende? Sobretudo aí no Recife, né? Na Paraíba, tem emergido muita gente. A Militana é da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Eu não me lembro. Enfim, eu acho que a gente tem que continuar mostrando, e a gente tem um grande instrumento hoje, que são os streams, né? Eles são absolutamente abertos, você vai enfiar a música lá e boa, entende? Não existe uma seleção, uma filtragem para isso, né? E tem a internet também. Né? Falhou a palavra, qual que é a solução? Oi? Qual foi a palavra que tu disse que tem hoje, que é a nossa solução? Os streams, os Spotify, essas coisas de música que você escuta sem precisar baixar, né? Porque ele é absolutamente sem preconceito. Você põe a música lá, você pode pôr um disco, pode pôr um single lá, se quiser, entende? Uma música só, pode pôr um disco inteiro, pode pôr toda a sua discografia. Então, é um espaço, nesse sentido, ele é democrático. E o que a gente precisa é fortalecer o poder de divulgação disso, né? Mas eu tenho a impressão que isso tem mudado muito de maneira positiva, até pelo hiperacesso das pessoas às redes sociais, à mídia, tudo, e agora na pandemia mais ainda. Aqui também nesse sentido, a questão do Esdras, nosso aluno, como podemos incluir esse perspectivismo ameríndio, as vivências musicais em um currículo que, ao mesmo tempo, precisa submeter ao sistema maior da Universidade Brasileira, que é o que tu também criticou enfaticamente. Olha, são pequenas coisas, tá? Eu adotei uma já, que é uma questão pessoal. Eu não assino o trabalho de aluno. Eu só assino um trabalho de um aluno se eu escrever com ele. Isso é uma recusa a fortalecer o meu ego de pesquisador, de meu currículo. Olha quantos trabalhos publicados. A gente pega currículo de gente, eu duvido que esse cara escreveu tudo isso. Isso daí foram os alunos que escreveram, entende? Não dá tempo de fazer isso. Eu acho que são pequenas atitudes, como eu falei, são atitudes virais. A gente não consegue bater de frente com esse sistema. Porque a gente está dentro dele, a gente é neoliberal, de certa forma. A gente consome os produtos desse sistema. A gente usa as redes sociais que fazem a manutenção desse sistema. Eu sugiro a todos que assistam um documentário que tem no YouTube chamado Escolarizando o Mundo. Escolarizando o Mundo, é muito bacana esse documentário, eu acho que ele é bem rico no sentido da gente perceber que o neoliberalismo não é um sistema político, ele é um sistema global, entende, de pensamento, e ele se estruturou para tal, não é que ele está só político, não, econômico, não é só econômico, ele é muito mais do que tudo isso. Ele é um sistema educacional, ele é um sistema de saúde, ele é tudo, ele é um sistemão. E a gente precisa ir, aos poucos, mudar isso. Inclusive, pressionando, fazendo com que nossos dirigentes, o tempo inteiro, se você pensar que todos os dirigentes de todas as universidades comecem a pressionar a CAPES em relação a isso, pode ser que ela comece a flexibilizar um pouco esses parâmetros. Agora a gente está pressionando a CAPES para ela não cortar os salários dos professores. Não, então, eu sei, mas, olha, esses tempos negros, eles vão passar. Eu, no fundo, estou aqui, mas eu queria estar aí brigando no fronte, sabe? Às vezes me dá uma impotência de estar aqui também nesse sentido. Não dá a felicidade, eu queria estar aí. Né? E aí que a nossa prática, mesmo dentro desse currículo já engessado que existe, a nossa prática subreptilícia, né? Subliminar ali dentro, é que pode ir causando aos poucos essa mudança. Inclusive, eu acho que, por exemplo, essa coisa de valorizar muitos alunos, eu vejo na USP isso também. A gente tem um aluno lá que é o Ogan, e esse cara, ele fez uma primeira prova, o cara tinha um super domínio de textos da etnomusicologia clássica, super. Só que a professora que avaliou deu 0 para ele. Porque, na realidade, na hora que ele foi analisar, ele já trouxe para o contexto dele.
Mas a teoria estava toda ali embutida. Aí eu era um autoavalista, eu dei 10. Aí, quando eu soube que ele tinha tirado 10, ele nem é me orientando. Mas o cara é um super ogã, neto do Solano Trindade, filho da Raquel Trindade, entende que é o Vitor da Trindade, super músico. Eu pedi um terceiro avaliador e o cara passou. Agora, um cara desse é importante dentro da universidade, porque esse cara ajuda a universidade. Ele está trazendo um tipo de conhecimento que a gente normalmente não contempla, a universidade não contempla. A gente tem que permear, encher, estufar a universidade de saber de experiência. Isso é fundamental. E aí a gente vai pôr o Brasil inteiro dentro da universidade e não ficar reproduzindo uma universidade que tem um modelo que não é nosso. Certo, Caio? Só, então, mais 2 perguntas para finalizar, agora saindo da questão curricular da universidade, quer dizer, saindo não, continua um pouco na formação, mas mais específico da viola, tem 2 questões. Alex Diniz, o instrumento, então, seria apenas uma ponte para uma formação musical ainda mais ampla para o futuro músico? O instrumento, então, seria apenas uma ponte para formar... Eu acho que sim. Eu acho bacana quando me pergunta o que você faz. Eu falo, eu sou músico. Depois eu sou violeiro. Eu acho que o instrumento é uma parte. E mesmo a viola também. A gente pensa na viola. A viola tem as raízes, né? No Sudeste tem a turma da patrulha. Engraçado que é uma turma bolsonarista também, né? Você não toca música caipira como se toca música caipira. Gente, o instrumento tem raiz, mas precisa ter asa também. A gente precisa pôr as coisas para voar. Né? Acho que o instrumento, antes de tudo, ele está a serviço da música. A viola, antes de ser caipira, ela foi urbana no Brasil. Era um instrumento tocado no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, entende? Então, não dá para a gente ficar restringindo o instrumento a um entendimento local de uma cultura. Ele é sempre maior que isso. Então, eu acho que é legal a gente pensar no instrumento como um meio, e não como um fim. Como um instrumento de mudanças. Então, última pergunta do André, querido. Ivan, você comentou que temos que valorizar o conteúdo sonoro no ensino da viola caipira. Qual a sua opinião com relação à escrita para que o violeiro consiga dialogar com outras formações musicais? Eu acho que o violeiro tem que ler. Inclusive, eu estou preparando um método faz tempo já, está dando muito trabalho, porque é um método onde os exercícios são músicas, né? Então, isso está dando mais trabalho até, do que ficar fazendo exercícios maçantes ali, que não deixa nada no fundo, né? Fica só quebrando pedra. Aliena mais do que floresce. O pessoal fala, você tem que fazer em tablatura. Eu falei, não, vou fazer em partitura. Porque a partitura é um meio universal de acesso ao conhecimento musical. Né? Eu lembro quando o Benjamin Taub, que me convidou para tocar com uma compositora da Coreia, entende? E aí ela escolou partitura. É fácil, aí eu já fico sabendo como é que é a música mais fácil. É claro que eu vou escutar também ela tocando, né? Mas já ajuda. Então, se a gente tem esse veículo, é legal que o pessoal corra atrás, porque a gente tem que pensar, o saber oral é importante, sim, mas o saber escrito, ele socializa e universaliza o saber oral. Na hora que eu toco viola, mas na hora que eu faço um método, entende? Eu estou socializando o meu conhecimento. E para todo mundo, de qualquer lugar. Então, é importante. O saber erudito é importante. Importante sempre é o convívio das coisas. Muito bom. Obrigada. É uma coisa que eu também falo bastante com os meus alunos, porque a gente fala muito de tradição oral, essa questão da partitura, ou mesmo da língua, do inglês, né? Claro que é uma maneira de homogeneizar também. Então, a partitura ou o inglês não seriam línguas universais, mas seriam internacionais, que permitem a gente ir muito além das nossas localidades. Mas eu achei muito... É bom que tu falou como um meio de socialização, isso é bastante importante. Então, acho que acabaram as perguntas. Temos quase 2 horas de palestra. Para mim foi
um grande prazer, uma grande honra. A honra Uma pena só que a gente tem que fazer online, não pode se abraçar no final, e sair com todos esses alunos e professores agora no final, primeiro dia do colóquio. Tanta gente querida aí na turma, né, que eu conheço. Marquinho, um aviso para você. As suas músicas eu tenho ouvido como canções de ninar aqui, eu gosto muito da sua música. O compositor, o Valério, querido, grande abraço, turma toda, Léo, toda a turma. Ó, Felipe Garibaldi aí, ó, que bacana, grande Felipe. Aí teve vários comentários, gente que tu conhece ao longo da palestra, que tu pode ver no vídeo que vai ficar online. E para quem ainda está aí, só avisando, hoje a gente está acabando, então, o primeiro dia do colóquio, que vai até sexta-feira. Então, amanhã, às 9 da manhã, recomeçamos com o painel 2, Música no Nordeste. E temos uma palestra também às 6. Aí eu espero que o link vá ser o que estava prometido, que não teremos problemas técnicos, com a Daniela Fugel. Chegou a conhecer a Daniela? Não, né, pessoalmente? Não, eu não tive a sorte. Que é da Universidade Alberto Hurtado, de Santiago do Chile, mas que eu conheci na Alemanha. E ela vai falar em espanhol, gente, mas ela vai falar bem lentamente. Ela também fala portunhol, mas a gente optou por ela falar espanhol, justamente para que também os estudantes vão aprendendo como é que você falou, esses instrumentos de socialização, né? Se familiarizando também com o espanhol, que é a língua mais falada no nosso continente aqui do Sul. E é para isso que serve o colóquio também. Então, muito obrigada, Ivan. Estou muito contente. Obrigada a todo mundo que acompanhou e fez comentários e perguntas. E uma boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado. Muito honrado. Eu que agradeço.